Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao ESCast, o podcast da S8, nessa nova programação de 2020 com o quadro Vitrine arrebentando, nossa segunda gravação do Vitrine, e hoje contamos com a presença ilustre de... É difícil falar esse nome, ninguém conhece ele por esse nome, Erinaldo Chagas. Só minha mãe. Só. E a gente agora, e todo mundo que está ouvindo esse cast. Pete, bem-vindo, obrigado por você ter aceitado o convite. Maravilha, eu que fico feliz aí, foi muito bom nesses tempos aí de distanciamento, estar perto de amigos tão queridos quanto vocês aí. Pois é, só o isolamento social do coronavírus para oportunizar um encontro desse. Como sempre comigo aqui na bancada do ESCast, Rômulo Macedo e Marcelo Paula Souza. Fala, Romulão. Só fera. Já faço um pedido. Se tiver que chamar de Erinaldo, eu já nem continuo. Paro aqui. Não, é Pete. Fala, Marcelinho. Fala, Fabião. Fala, Rorô. Pete, bem-vindo. Estamos ansiosos aí por esse bate-papo, aprender muito agora nessas próximas horas. Maravilha. Pete, normalmente a gente começa o Vitrine com o nosso amigo, nosso colega, falando um pouco da carreira. Para quem não sabe, a gente se conheceu no Rio durante a organização dos Jogos Olímpicos em 2016. E antes disso, você teve uma carreira brilhante na área do esporte e depois disso também. Conta para quem está ouvindo e vendo a gente. Aliás, quem estiver ouvindo a gente no ESCast, se quiser ouvir os outros episódios e os episódios anteriores e os próximos episódios, por favor, acesse ESCast no www.s8.com.br ou no seu agregador de podcasts preferidos. A gente está no iTunes, no Spotify e no Google Podcasts. E se você gosta de olhar para esses rostos lindos e maravilhosos, todos os episódios do Vitrine vão estar disponíveis no canal da ES8 no YouTube. Mas fala pra gente, Pete, como que foi essa trajetória? Como é que você chegou até aqui? Como é que você foi bater nas portas dos Jogos Olímpicos em 2016 e o que você tem feito de lá para cá? Maravilha. Primeiro, é a primeira vez que eu começo um assunto, falam tanto do meu nome e não me perguntam por que surgiu o apelido Pete, né? É uma história bastante interessante, vem da época da faculdade. Vou me permitir contar essa historiazinha rapidinho. Fica à vontade. Primeiro dia de aula de faculdade de educação física, né? Eu sou formado em geografia, para contextualizar. Fiz 4 períodos de direito. E aí depois que eu fui fazer educação física. Só que antes disso também eu fui militar, fiz CPOR, fui tenente de cavalaria e fiz concurso para a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Entrei na Polícia Militar do Rio de Janeiro como aluno oficial PM, passei 3 meses, ganhei o espadim, ia ser oficial da PM, mas minha família na época não quis, eu acabei saindo. E aí fui trabalhar entregando quentinha na empresa da minha família. Olha que coisa maluca que foi lá. Depois você vai ter que repetir para a gente anotar. Então a gente vai ter que ouvir algumas vezes esse começo, porque foi uma trajetória. Muito doida, né? Enquanto eu estava lá no Exército, eu fiz a geografia, né? Que eu sempre gostei muito Alguns amigos dizem que eu tinha que ter feito história, porque eu gosto muito de história, eu gosto muito da questão política, eu adoro falar sobre política. Não nos grupos de WhatsApp, tá? Só para deixar bem claro, não sou... Eu gosto de falar política com com as pessoas que gostam de conversar sobre política, fazer esse tipo de análise e tal. E aí eu fui fazer geografia porque eu tinha aquela coisa de você ter um professor que te inspira muito. Eu tinha, na época, um professor que me inspirava muito e eu gostava muito do estilo de vida dele, gostava muito do que ele falava e achei que eu tinha um pouco daquilo, fui fazer geografia. E aí no quartel acabei não me identificando com o trabalho em si, mas já estava no meio do caminho. Gostei da vida militar também, me identifiquei, isso é um problema que eu me identifico com o negócio, vou lá, invisto e depois não é isso. Aí fiz concurso da PM, eu acho que teria sido um bom policial também, mas a família não queria, a gente chegou na conclusão de que era melhor sair, fazer outra coisa. Meu pai tinha falecido, tinha deixado uma empresa que é de comida para construção civil, e aí no meio tempo ali eu sempre fui atleta de judô, tentei ser jogador de futebol, mas fui medíocre nos dois, né? Mas gostava de estar envolvido com o esporte, falei, vou fazer educação física. E eu tive sorte, escolhi uma universidade que despontava como um grande celeiro de pessoas envolvidas com o esporte, né? Fui estudar na Castelo Branco, lá em Realengo,
E foi uma experiência bacana porque me incentivou, me colocou no caminho, cruzei com várias pessoas importantes na minha vida lá dentro da Castelo. E o mais bacana disso tudo, porque quando eu decidi fazer educação física, eu decidi fazer direito, né? Fazer bem feito, porque eu queria viver daquilo. Tinha passado por um monte de coisa, tinha feito, falei, não, a educação física eu vou ter que fazer e fazer bem feita para que eu seja bem sucedido, que eu pudesse dar uma boa vida para pessoas que na época eu nem conhecia, como meu filho, a minha família, né? Então, eu fui um excelente aluno. Desde o primeiro período, eu colei com os professores, eu me dedicava ao máximo, eu tinha as melhores notas. Isso foi me aproximando dos professores, né? Como eu tinha aquele espírito de estar sempre querendo fazer alguma coisa a mais que o curso, eu me envolvia com os projetos que a universidade abria. Então, estava a Semana de Educação Física, a Semana dos Cursos, projetos de intercâmbio, coisas que a universidade estava fazendo, eu estava sempre envolvido. Nesse inteirinho, a gente conseguiu fundar uma empresa júnior de educação física, que eu fui o segundo presidente. A gente organizava todos os eventos da universidade, no curso de educação física, que era o carro-chefe lá da Castelo Branco, lá em Realengo. A gente tinha muita coisa para fazer. E eu praticamente passava o dia na universidade. Ou eu estava ligado com um projeto de um professor que estava na prefeitura, eu estava ligado com um projeto com um professor que tratava de eventos, então estava sempre ligado em alguma coisa. E aí segui meu caminho, né? Eu era, nessa época, eu nem contei a história do pitch, né? Vou contar agora. E aí no curso de educação física, quando a gente entra, primeiro dia de aula, quem fez educação física vai reconhecer bem isso. Você chega na sala, né? Aquela galera assim, todos jovens, todo mundo esportista, tem um ou outro diferentão, mas tá todo mundo lá e aí começa aquela apresentação, que até acontece em qualquer curso, né? Não é seu nome e por que você está aqui. Aí teve o André, porque gostava de jogar bola, futebol, não sei o quê. Aí tinha o Felipe não, porque vai chegar o Evan vem depois, antes do Felipe. Chegou no Bernardo, eu gosto de nadar, não sei o quê. Chegou no Erinaldo. A professora teve essa dificuldade que todo mundo tem, né? Erinaldo? Quem é o Erinaldo? E eu estava sentado lá atrás, jiu-jiteiro na época, eu era forte, né? Hoje eu tô atlético, na época eu era forte. Então, cabeça raspada, essas orelhas estouradas, eu sou tatuado, então aquela figura mesmo de... Porque depois também que eu saí da PM, eu larguei mão, fiz tudo que eu tinha vontade de fazer, tatuar, né? Me dedicar ao judô, ao jiu-jitsu, mais o jiu-jitsu na época, porque estava realmente bombando. E eu era uma figura que a pessoa olhava, é aquele pitbull ali, né? Então o professor perguntou, Erinaldo, por que você está aqui? Aí eu falei, e aí eu fiquei meio chateado, né? Eu estava sempre com raiva do mundo, meio chateado, porque ele tá zoando meu nome. Então eu já respondi, Erinaldo, e eu sou do jiu-jitsu. Ele, calma, pitbull. E aí todo mundo da minha turma só me chamava de pitbull. E justamente por causa da dificuldade do nome Erinaldo, ficou Pit, né? E carinhosamente eu aceitei esse nome e venho trazendo ele. Inclusive, alguns e-mails que eu tive profissionais sempre tinham lá a palavra Pit ou Pit no meio, né? Então, isso é uma coisa que eu gosto muito. Na minha formatura, por exemplo, do curso, o vice-reitor, na época que estava na formatura, me chamou de Pit para entregar o meu diploma. Então, até só a minha mãe que não aceitou esse nome ainda, mas o resto do mundo todo me chama de Pit. E aí, fala. Não, fica à vontade. Fica à vontade. Aí, bem, na faculdade, como eu falei, me envolvi bastante lá com os projetos. A gente fundou uma empresa júnior e eu estava sempre envolvido com um monte de coisa. Eu fui convidado para trabalhar na Secretaria de Esporte e Lazer do Rio. Na época tinha vários projetos das Vilas Olímpicas, vocês vão lembrar lá nos anos 2000, estavam começando, na época que o professor de educação física virou a nova dentadura, virou o milheiro de tijolo, né? Porque assim, o político queria fazer alguma coisa, botava um projeto de educação física para tirar as crianças da rua. Todo mundo ouviu isso, né? Na vida. Tirar a criança da rua era o must à época. E eu fiz parte disso, trabalhei com projetos, trabalhei em vários projetos e sempre envolvido ali com alguma coisa da administração, ou administração pública, ou projetos incentivados, e fui caminhando nessa trajetória. Tanto que eu acabei meu curso, né? Me dera ser treinador de judô, né? Trabalhar alta performance, tal. Inicialmente quando eu entrei no curso, e eu fui caminhando para um lado da administração, de estar envolvido com os projetos e tal. Mas toquei, naquela época que eu estava acabando meu curso, tratando da questão dos idosos, porque eu trabalhava num projeto, que era o projeto Felicidade, que era de ginástica
ginástica para idosos na praça. Era um projeto fantástico que atendeu 20 mil idosos no Rio de Janeiro, foi tema da ONU, a gente recebeu visita de vários países aqui para aprender com a gente, que era realmente um projeto legal. Atendia uma população muito carente, que eram os idosos de atividade, e você tinha lá um projeto que funcionava com muita qualidade. Tanto que o tema da minha monografia, eu guardo até hoje, que é bem bacana, é ginástica geral para gerontes, e a minha monografia era perfil de aplicabilidade psicomotriz na ginástica geral para gerontes. Todo mundo entendeu, né? Nada mais que é o que se aplica numa aula para idosos, né? Só que tem um nome bonito, pomposo, que a ideia era ser cientista, né? Perfil e aplicabilidade psicomotriz. Perfil de aplicabilidade. Perfil de aplicabilidade psicomotriz nas aulas de ginástica geral para gerontes. Isso é... Tu fala isso, cara, o cara é cientista, né? Só que esse Porra, aprendemos aqui, né? Podcast hoje já tem cultura. Perfil de depois você tem que explicar, mas depois você vai ter que explicar para a galera o que é psicomotricidade, né? Você está falando de perfil de aplicabilidade, tem que explicar o que é psicomotricidade. É difícil, não é fácil não. Não tem que fazer um podcast só para falar sobre isso. Não, deixa para quem entende. Deixa pra galera seguir o carro. Melhor mesmo. E aí aconteceu que nesse meio tempo, como eu era um bom aluno, tinha uma liderança, tinha um perfil, por causa das minhas experiências anteriores, eu acabei participando de um processo seletivo na universidade, fui estudar em Portugal. Recebi o convite para estudar em Portugal, o convite aconteceu assim, tipo setembro, mas eu ia em janeiro para estudar lá em Portugal, na Universidade de Coimbra, que sempre foi a cátedra da educação física escolar e tal, para mim era um sonho aquilo. E nesse meio tempo também, eu costumo dizer que eu fui parar no paradesporto por causa da bebida, né? A bebida me levou para alguns lugares. E um desses lugares foi o paradesporto. Eu estava na frente da faculdade, tomando aquela cervejinha de sempre, né? Numa quinta-feira, todo dia à noite, fazia o que eu tinha que fazer, depois eu estava lá tomando minha cerveja. Eu estava com um grande amigo meu, que você deve ter conhecido, o Arthur, foi o rapaz da bocha lá nos Jogos. Ele é presidente da Associação Nacional de Desporto. Governador. Famoso governador. Famoso governador. É meu irmão, eu sou compadre dele, somos compadres, temos uma história aí do esporte juntos, e ele estudou comigo, ele era de uma turma acima da minha, né? A gente esteve envolvidos lá com a fundação da empresa Júnior de Educação Física na Castelo Branco. A gente estava lá no bar tomando aquela cerveja, passa um professor, vê aquela cena, olha pra gente, e ele já era professor do Arthur. Aí ele entra numa de dar um expor no Arthur, mas ele para conversar com o Arthur, né? Arthur sempre muito desenvolvido. E na conversa ele acaba convidando o Arthur para ir num campeonato que ia acontecer em Petrópolis, na sexta-feira. Aí o Arthur, não, maravilha, vou sim, professor, tal, não sei o quê. Aí o Arthur vira pro lado, aponta para mim assim, tá eu com meu copinho de cerveja na mão, faço assim, professor, ele, posso levar ele? Aí o professor olhou aquela cena assim, ele olha de cima e embaixo, você com o copinho na mão, ele fala assim, pode levar isso aí. Aí eu, obrigado, hein? Eu sabia quem era o professor, mas não era meu professor, né? Aí beleza, passou, a gente foi para lá. Cara, e foi o primeiro choque que eu tive na minha vida, assim, um choque, você bater de frente com uma realidade que te transforma. Foi quando eu cheguei nesse campeonato, foi em Petrópolis, a gente pegou um ônibus, chegou de manhã, tinha uma van lá esperando a gente. Foi o segundo campeonato brasileiro de bocha paralímpica, ano 2000, 2001, não me lembro bem. E foi aquele choque. Quem teve a oportunidade de ver a bocha hoje, vê a bocha aí nos campeonatos, você não tem noção do que era isso lá nos anos 2000, começando no Brasil, sem estrutura, o tipo de público. Então, eu sabia da história do deficiente, mas nunca tinha convivido. Eu passei lá um final de semana aprendendo. Participei de um curso de árbitro, virei árbitro, eu e o Arthur, no final das contas participando do brasileiro. Isso me deu meu primeiro contato com o esporte paralímpico e alguns convites para trabalhar lá com o Brandão, que era esse professor que nos convidou, me chamou algumas vezes. Bem, isso lá em setembro, julho, sei lá, e eu me preparando para viajar em janeiro para Portugal. Chegou lá, fui estudar em Portugal, cheguei lá na universidade, convite da universidade, com bolsa, eu tinha local para morar, eu recebia as senhas da universidade para comer, e só, né? Eu não tinha grana. E na hora de tirar o visto, me obrigaram a não trabalhar, a assinar um termo que eu não ia trabalhar. Naquela época, muita imigração para Portugal, que eu não ia trabalhar porque o país estava lá em crise e que eu estava lá só para estudar. E fui para lá sem grana, né? Com pouca grana. E
Você é jovem, solto, lá em Portugal, o que você quer fazer? Sair, beber, né? E aí que eu digo, segunda vez que a bebida me jogou para dentro de um outro projeto que foi também transformador dentro da minha vida, que é o esporte paralímpico mesmo. Foi a vez definitiva. Estava lá em Portugal e sabia que tinha lá os projetos acontecendo e eu procurei um centro de paralisia cerebral que tinha lá perto de onde eu morava e me ofereci para trabalhar, para ajudar eles lá com forma de estágio. Eles falaram que não tinham grana para me oferecer, mas eu podia fazer minhas refeições no centro. Aí eu falei, opa, que agora eu posso vender minhas senhas da cantina da universidade e eu tenho dinheiro. Ó. Aí eu vendia minhas senhas, todo dia eu tinha dinheiro para beber e comia lá no centro. Então, pô, foi a segunda vez que a bebida me deu um caminho dentro do esporte paralímpico. E aí eu tive a oportunidade de ficar nesse centro durante o ano todo que eu estudei lá, aprendendo. E neste mesmo ano, eles sediaram o Campeonato Mundial de Bocha. Foi o primeiro Campeonato Mundial de Bocha bem organizado, com uma estrutura toda. Eu tive a oportunidade de fazer o curso de árbitro internacional e ser a pessoa, quando eu voltei para o Brasil, que mais entendia de bocha nas Américas. Porque era uma modalidade que ainda não tinha chegado aqui no Brasil. Eu já vi que faltam 10 minutos aí, né? Desculpa, não. Aí... Estou acostumado com isso. Aí, quando eu voltei para o Brasil, eu recebi, obviamente, vários convites para trabalhar eu recebi vários convites para trabalhar com esporte paralímpico, né? Então, eu comecei a ajudar no atletismo, eu comecei a perceber que era um caminho, né? Ainda muito incipiente. Vocês vão lembrar, o esporte paralímpico ele começa mesmo a tomar corpo com a aprovação da Lei Agnello Piva. Você tem ali um recurso constante de grana que chega nas confederações, que chega nas federações. Então, eu vislumbrei o mercado de trabalho que era diferente daquele que eu tinha vivenciado um pouco antes, que era a gente trabalhava e ganhava pontualmente, e às vezes não ganhava, que era um trabalho voluntário. Eu, como não tinha nenhuma ligação afetiva, familiar com um deficiente, me senti um pouquinho afastado, porque eu não via ali a possibilidade de recurso, de ganhar, de me sustentar, né? A gente faz trabalho voluntário, a gente ajuda, mas chega um momento que você precisa tomar algumas decisões para pagar suas contas, né? Sem dúvida. Mas eu vislumbrei lá na frente uma possibilidade. Então, tive próximo, recebi alguns convites e eu comecei a tentar me organizar e organizar também a confederação, já que existia essa possibilidade de entrada de recursos, para que a gente pudesse tocar um projeto grande de esporte paralímpico. Então, tive a oportunidade em 2003 de viajar para Nova Zelândia como árbitro, fui para o Chile, aí começaram a minha vida de viajantes como ITO, né? International Technical Official, né? Como árbitro internacional, e me possibilitou conhecer um monte de gente, ver vários projetos no mundo, identificar como eram organizados os esportes no mundo. Fui para Atenas como árbitro, foi uma experiência fantástica. Ir a Atenas, berço das Olimpíadas, cara, foi para mim uma realização de sonho para quem é do esporte, né? E a bocha que me levou, então gosto de dar esse crédito. E aí minha vida não parou mais. Em 2004, dentro do esporte paralímpico. Em 2004, logo depois das Paralimpíadas, a gente começou a organizar um projeto aqui no Brasil, que eram os Jogos Mundiais da Paz, Tribute to Peace, pela Confederação Brasileira de Cadeirantes, Amputados e outros deficientes, que já não existe mais, que era uma confederação na época que concentrava os esportes em cadeira de roda, que foram os maiores jogos até o fim dessa confederação no Brasil, até então, para deficientes. Gigantesco, com quase 2.000 atletas, com 10 modalidades, com 2 sedes, era o Miécio da Silva e a Escola Naval. Foi lá que eu conheci o Miranda, que vocês conheceram aí, o Coronel Miranda, ele fez esses jogos comigo. O Miranda foi um mentor para mim, um super professor. Foi com o Miranda que eu aprendi muita coisa, então a gente foi trabalhar junto, o Miranda se aproximou lá da confederação, por uma ligação que ele tinha pessoal, a gente organizou esses jogos juntos e foi um grande sucesso, né? E no momento que o esporte paralímpico no Brasil estava com grana entrando, mas que tinha muitos problemas políticos, então tinha uma briga para repasse de recurso. Eu já enfrentei situações assim, nas assembleias, por exemplo, do Comitê Paralímpico Brasileiro, a gente sair da assembleia para a delegacia. Então, você vê como o esporte foi depurando para chegar ao que a gente tem hoje, né? Então, um processo de amadurecimento, né, Pete? E bastante pesado com relação a aprendizados, assim, pesado porque foi tudo a gente aprendeu muito na dor, por atitudes erradas, cara, tivemos todo tipo de confusão.
não vou pontuar aqui que não é o tema, mas isso foi bacana porque deu para a gente um conhecimento do caminho a não ser seguido, né? Então, depois disso, eu tive o convite para trabalhar na associação que cuida da bocha na época, a ANDI, gostava da bocha do futebol de 7, sou Brandão, e a minha vida com o esporte foi baseada, começou por aí. Começou por aí como emprego formal, né? Eu tinha um emprego formal, antes eu tinha mudado de secretaria, prefeitura, ia rodando por um monte de lugar, e um emprego formal onde eu tinha um cargo que eu não era o diretor técnico, eu era um assistente do diretor técnico, mas com muito poder, com muita possibilidade de fazer trabalho. E ali foi bacana, que foi uma escola onde eu aprendi a usar recurso público, que eu acho que foi fundamental, porque você aprende a usar com economicidade, com todos os critérios que a lei pede e que você entende como o dinheiro tem que ser usado, como, né, que eu aprendi uma das coisas que é fundamental na carreira de qualquer pessoa envolvida com esporte é planejar. Então, a gente não conseguia fazer ações pontuais. A gente tinha que planejar o ano inteiro. Se você tivesse 100 mil, você sabe que esses 100 mil tem que durar o ano inteiro, então a velha e boa planilha de Excel, que muita gente vê e treme, o professor de educação física ele é muito bom no esporte, né? O cara do esporte ele é muito bom no esporte, ele entende do esporte, mas ele não entende como planeja, ele não se pega pouco. Não estou dizendo que, mas a grande maioria, né? Tem muita dificuldade com o planejamento. E isso, dentro do esporte paralímpico, isso dentro da associação que eu trabalhei, foi o que mais me deu base para chegar onde eu cheguei. Porque lá eu aprendi a planejar. Você aprender a planejar com pouca grana, com poucas ações e ir fazendo. Então, essa experiência lá dentro da ANDI foi fantástica, porque ela foi um caminho que a gente foi subindo. Desde assistente, eu virei diretor técnico, depois eu saí para outros voos, mas lá eu tive a oportunidade de vencer todos os tipos de eventos. Desde o campeonato regional de bocha lá em Rondônia, em Roraima, com 10 atletazinhos lá, aos campeonatos mundiais, aos Jogos Paralímpicos, né? Então, fazendo aqui uma ponte, eu sou muito grato a essa experiência até chegar a ser diretor técnico da ANDI, que foi aonde eu tive também a oportunidade de me capacitar, né? O Comitê Paralímpico Brasileiro passou um tempo investindo muito nos profissionais, então eu recebia treinamento, eu tinha a possibilidade de estar participar do congresso, dos congressos, dos cursos de formação, fizemos um treinamento de planejamento estratégico, então foi um momento de muita capacitação e muitas realizações, né? Muito porque o movimento paralímpico também do Brasil estava se estruturando para chegar ao que a gente vê hoje, né? Hoje a gente fala muito do esporte paralímpico, a gente vê muito resultado do esporte paralímpico, mas foram momentos ali de aproveitamento do recurso que chegou, graças à Lei Aguinaldo Piva aí que você tem, e também algumas ações que foram feitas lá atrás para dar essa visibilidade. Vocês vão lembrar, anos 2000, Olimpíadas de Sydney, aquele cavalinho que dá aquela refugada e o Brasil volta dos Jogos Olímpicos sem nenhuma medalha de ouro. Mas todo mundo vai lembrar que o Brasil volta dos Jogos Paralímpicos com um caminhão de medalha, né? Aí começa a visibilidade. E aí o Comitê Paralímpico Brasileiro começa uma campanha que para mim é case, vocês que trabalham com marketing têm que falar sempre isso. O comitê começa nos jogos a comprar os direitos dos jogos e dar gratuitamente para as TVs e convidar repórteres para que façam parte da delegação brasileira nesses jogos, tanto em Atenas quanto em Pequim, para que eles produzam matérias para falar bem do comitê. Não falar bem porque está pedindo para falar bem, mas para contar as boas histórias que estão acontecendo lá. Sim. Então, isso foi um dos grandes... e que trouxe uma grande visibilidade para o esporte paralímpico, né? Então, a gente deve muito a essas atitudes que foram tomadas lá atrás e aí a criação dos ídolos que a gente tem, né? Tudo lá, Clodoaldo, Tubarão, que surgiu lá em Atenas, com o mesmo número de medalhas do Phelps, né? O Phelps ganhou 9, ele ganhou 9 também, só que ele ganhou uma mais de prata. Então, se você fazendo uma comparação, um trabalho muito bem feito e que deu frutos e que me levou às experiências que eu tive, né? Acho que no próximo bloco eu posso falar um pouco mais do desenvolvimento da minha carreira como profissional na área do esporte, porque depois disso aí o meu horizonte se abre. Que aí eu tenho a oportunidade de trabalhar no PAN, eu tenho a oportunidade de trabalhar nos Jogos Rio 2016, depois no futebol e por aí vai. Tá bom? Maravilha, Pete. Se você está curtindo esse episódio do Vitrine dentro do ESCast, não deixa de acessar www.es8.com.br para curtir todos os outros episódios
O S-Cast também está disponível no seu agregador favorito de podcast. A gente está no iTunes, no Spotify e no Google Podcasts. E se você gosta de assistir as gravações no canal da S8 no YouTube, todos os episódios do Vitrine vão ficar disponíveis para você. Muito bom, Pete. O que mais você vai contar da tua história para nós? Então, acho que a parte da Andy é um capítulo bacana e acho que ele tem bastante coisa porque foi um período que eu consegui não só trabalhar com esporte paralímpico, mas trabalhar com muitas outras coisas, né? Então, eu tinha uma certa liberdade, tinha uma certa autonomia. Devo muito ao professor Brandão porque uma coisa que ele deixava eu fazer era trabalhar, então ele deixava, eu tinha uma rotina que eu conseguia me organizar e eu conseguia participar de outras coisas. E devo também, como eu já falei do Miranda, que acabei criando uma forte relação com o Miranda que me convidava para tudo que era evento, tudo que era coisa que ele tinha que fazer. Então, a gente esteve juntos em 2005 com esses jogos. Depois, em 2006, a gente organizou o Mundial de Bocha. Então, fiz um campeonato mundial de bocha aqui no Brasil e foi legal porque a gente usou uma tenda. Olha que coisa maluca. Em 2006, a gente trouxe um campeonato de bocha com 340 atletas em cadeiras de roda. Na praia de Copacabana, a gente montou uma tenda de 40%, 4 mil metros quadrados, refrigerada, com piso liso, com uma saída para a praia. Hospedamos os atletas no hotel em frente, que era o Otton Leme. Então, a gente ficou ali, naquela região ali do Leme, durante 10 dias. Isso, uma briga política monstruosa, sem patrocínio. Foi, assim, para mim, até hoje, eu sou muito orgulhoso de ter trabalhado nos jogos e tal, mas para mim a coisa mais bacana que eu fiz na minha vida esportiva foi esse evento. Porque foi por todos os desafios. Eu estive envolvido no projeto por mais de um ano e eu vi nascer cada coisinha. E ele foi bacana, né? Ele foi um evento que marcou até hoje, todo mundo fala desse evento. E a gente tinha um dia livre no meio do evento, que é aquela inquietude que a gente tem. O dia livre era para a gente arrumar tudo, deixar tudo pronto para começar a competição de pares e equipes, mas a gente pegou esse dia para transformar num dia diferente. Como a tenda era na praia e a gente tinha uma parte aberta na parte de trás, a gente criou uma passarela que hoje você vê nas praias, o tal das praias acessíveis. A gente criou esse primeiro modelo lá atrás. Um amigo, Matias, que hoje mora na Áustria, tivemos essa ideia, a gente fez uma passarela que levava as cadeiras de rodas até na água, isso em 2006. Sem nenhuma referência, a gente inventou esse troço. E eu lembro o trabalho que deu de manhã, eu falei, pô, Matias, vamos fazer esse troço. Ele, cara, vamos trabalhar, a gente botou. E no final do dia, quando a gente foi recolher o material, eu recebi uma das coisas que mais fizeram a minha vida valer a pena até hoje. Um pai de um atleta, que era canadense. O garoto, um canadense lá de Alberta, assim, pensa assim, lá do frio, gelado, o cara branco igual uma vela, passou o dia na praia. Ele estava igual um camarão, tostado. Falei, ele vai adoecer. O pai dele veio emocionado, chorando, me abraçou e falou que tinha sido o dia mais feliz da vida dele, que foi a primeira vez que o filho dele pegou uma praia, não sei o que, aquela coisa assim. E isso me marcou de uma maneira que eu falei, cara, tá aí, isso aí, por isso que eu trabalho com esporte paralímpico. Foi realmente muito bacana. E aí fizemos esse evento em 2006, tive a oportunidade também, a convite dele, de trabalhar em Deodoro, que era o lugar que eu conhecia quando eu fui militar, eu servi lá na escola de equitação do Exército, lá no RESC, Regimento de Escola de Cavalaria, e aí eu fui o subgerente, o vice-gerente do hipismo durante o PAN, trabalhei em toda a formação do PAN, e justamente pela minha ligação com o PAN, eu fui convidado para assumir no Parapan o futebol de 7 e o futebol de 5, que aconteceram na minha instalação lá em Deodoro, onde foi o Campo do Rock, agora nos Jogos Olímpicos. Quem conhece Deodoro sabe bem daquele espaço lá, e foi bacana, o Brasil ganhou 2 medalhas de ouro no Parapan, sob a minha gestão lá. Eu sou muito feliz com isso. Tive a oportunidade de trabalhar com pessoas incríveis. Quando eu conheci o Jonas, conheci o Vaz, que foi meu chefe geral em Deodoro. Foram pessoas que me ensinaram muito, né? Alguns militares, alguns civis, mas cada um com a sua vivência, e você vai ali aprendendo, com experiências bem bacanas. E aí não parei mais. Em 2007 trabalhei no Mundial de Judô. O Miranda me convidou para fazer alguns eventos com o judô, passei algum tempo trabalhando com o judô, fazendo o Grand Slam, Copa BH de clubes, então tive envolvido um bom tempo até ali 2009 e tal, quando começou efetivamente um trabalho muito forte no CPB, no Comitê Paralímpico Brasileiro, de planejamento estratégico. E aí eu estava muito ligado àquilo,
Nesse meio tempo, estava estudando, então fiz um MBA em Administração e Marketing Esportivo nesse ano. Eu fui da primeira turma da Trevisan, tive a oportunidade de estudar com Miguel Ângelo da Luz, tive a oportunidade de estudar com Maurício Assunção. Cara, só tinha fera na minha turma, que era a primeira turma, o Fardim. Só tinha gente, né? Então, foi uma oportunidade bacana. Isso me levou para estar envolvido com a gestão, principalmente a gestão estratégica do Comitê Paralímpico Brasileiro. A gente fez a primeira vez o planejamento estratégico em 2009. Saiu para o Brasil a realização dos Jogos, né? Então, veio para cá. Eu tinha também tido a experiência de ir a Pequim como árbitro, também outra experiência fantástica. Foi para quem esteve em Pequim, sabe exatamente qual era o tamanho que os Jogos Olímpicos tinham com relação à grandeza, né? A gente vivenciou aqui Rio de Janeiro, cada um tem uma característica, mas Pequim foi realmente grandeza. E aí a gente começou a fazer um planejamento, por quê? Porque depois de Pequim, dos resultados em Pequim, que foram muito bons, a gente sabia que os próximos jogos iam marcar uma época. A gente ainda não sabia que iam ser no Rio de Janeiro. Perdão, sabiam que ia ser em Londres, né? Mas a gente sabia que tinha a chance dos jogos caírem no Rio de Janeiro, nas Américas. Então a gente fez um planejamento estratégico muito voltado para a questão de resultados, para que o esporte paralímpico aparecesse como um grande destaque. Isso aí sobre a liderança do Andrew Parsons, que vocês conhecem bem, sabem a pessoa que é, e do Tubiba também, que era o diretor técnico. E foi um momento muito bacana, porque a gente saiu, e aí o diretor técnico, a gente fez esse planejamento, a gente fez toda a adequação de calendário, a gente fez toda a adequação de tudo. Eu lembro do impacto que isso teve, principalmente para a confederação que eu trabalhava, que era a ANDI, quando a gente sai de um modelo, e aí vale uma explicação aqui sobre a questão do modelo esportivo brasileiro, né? A gente sai de um modelo de assistencialismo no esporte paralímpico para um modelo de alto nível, né? Hoje a gente tem, só para fazer uma contextualização, né? Você tem o COB cuidando do esporte brasileiro, por lei, esporte olímpico brasileiro de alto nível, né? Ele não tem responsabilidade sobre a questão do lazer ou do esporte participativo. Mas é claro que algumas iniciativas ele faz. O Comitê Paralímpico Brasileiro, desde que ele começou suas tarefas, ele sempre teve, por mais intuito, de fazer o esporte de participação, porque realmente o esporte paralímpico era desorganizado e precisava que as pessoas chegassem, se organizassem para chegar nesse nível. Fez muito esporte de inclusão para só naquele momento começar a pensar que ele tinha por obrigação, por lei, apenas tocar o esporte de alto nível. Até hoje, o esporte paralímpico, as políticas que deveriam ser de Estado, não há nenhuma crítica ao governo ou ao Comitê Paralímpico Brasileiro, ele acaba entrando em setores que não deveriam ser dele, como, por exemplo, as escolinhas de esporte e tal, mas são todas estratégias para que a gente tenha, obviamente, mais atletas. Então, está tudo dentro de um contexto que está dando resultado, que é bom, né? Então, o esporte paralímpico se organiza, a gente começa a fazer algumas alterações, e eu vivi isso muito na pele. Eu lembro que quando eu mexi no calendário esportivo da minha associação, Contexto eu quase apanhei. Eu lembro que eu entrei para uma reunião que tinha um corredor polonês na entrada do Congresso Técnico, todo mundo me olhando de cara feia. Eles sabiam que eu ia fazer uma proposta que ia ser muito dura, porque você ia tirar os atletas que teoricamente não são os melhores para priorizar os atletas de melhor qualidade, criar outras competições para que você faça classificação. Isso foi fundamental para a gente chegar no nível que a gente chegou na Bocha. Ontem eu fiz uma live aqui com o pessoal, com as pessoas que trabalham com a Bocha, né? E é um consenso que realmente foram transformações que levaram a gente para o nível que a gente está, não só na Bocha, como nos outros esportes, né? Então, a gente teve ali aquela transformação. Ô, Pete, deixa eu te interromper rapidinho aqui, porque você falou uma coisa importante e vai fazer um gancho muito bacana para algo que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Se eu entendi bem, você propôs uma quebra de paradigma dentro de uma instituição enraizada nos seus valores, mirando um futuro que era incerto, mas com a base para a sua proposta de mudança de paradigma estava muito sólida provavelmente em experiências internacionais, na tua própria experiência com gestão esportiva e organização do esporte no Brasil. Guarda, por favor, isso na tua cabeça, porque eu já vou adiantar aqui uma reflexão que eu gostaria que a gente fizesse junto, que é um dos propósitos. A tua história é incrível, é muito bacana a miríade de experiências que você teve que te fizeram chegar onde você chegou.
Mas esse ponto é particularmente interessante. A gente hoje está vivendo uma situação que nunca existiu. Nunca passamos por uma pandemia que colocasse o mundo inteiro em quarentena, né? Estou generalizando, a gente sabe que alguns países não estão, mas a via de regra, o mundo inteiro está parado, está dentro de casa, e a nossa indústria, a indústria de organização de eventos, o esporte, tá na beira do precipício, porque uma prática como o encontro social, né, enraizada na natureza do ser humano, agora impedida de acontecer, a gente está tentando proporcionar essas situações da maneira mais criativa possível, tá estressando demais o mercado. A gente tem dados que demos no episódio passado com a Simone Barreto, de que a Associação Brasileira de Eventos, a ABOC Brasil, estava estimando há 2 semanas, uma semana atrás, as estimativas iniciais, uma perda aproximada de 80 bilhões de reais na cadeia produtiva do mercado de eventos. São valores grandes, são valores significativos. Tem muito, no fim das contas, eu quero dizer que tem muita gente com medo, muita gente assustada, mas com uma resistência enorme de mudar. Por isso que eu acho bacana o que você estava contando. Eu quero que você continue e diga pra gente por onde mais você passou e aonde você está agora, mas guarda na tua cabeça, porque eu quero que a gente use essa experiência que você teve pra gente não terminar essa edição do Vitrine sem fazer esse exercício. Como é que a gente pode olhar para frente, tentar futurologia, não sei, mas tentar olhar para o futuro, tentar olhar para o que está acontecendo agora e pensar possibilidades. Como será que vai ser o processo de organização de eventos? O que vai ser do cenário esportivo no mundo, no Brasil? Enfim, fica à vontade. E vamos tentar trocar uma figurinha, porque eu tenho certeza que o Marcelo tem algumas ideias, o Rômulo também, eu absolutamente, e vai ser bacana se a gente colocar isso numa panelona para ver o que sai. Tá, beleza. Manda só para continuando, então, assim, na realidade, eu não foi adivinhação, né? Eu me baseei em evidências, a minha experiência internacional, a minha formação, o que eu vi na questão acadêmica, porque eu tive a oportunidade de estudar, por muitas coisas que a gente precisava mudar. Sair do sistema assistencialista, que era muito voltado para a questão, o pobrezinho do deficiente, ele tem direito de competir, para peraí, a bocha paralímpica, ela é uma potência, ela precisa de investimentos voltados para atender, obviamente, também não vamos deixar de fazer os campeonatos de base, né? Mas existia uma necessidade, porque eu estou falando isso, fazer um campeonato brasileiro, até então, com 300 atletas que passavam a madrugada jogando, sem árbitro, tinha que esperar, era uma loucura, porque todo mundo tinha direito de participar. Então, o esporte participativo ele tem seu papel, mas o esporte de alto nível ele também tem o dele. Então, eu consegui fazer essa separação e isso foi muito doloroso. E aí vai valer como uma experiência para daqui a pouco te explicar o que eu também penso sobre as transformações que a gente tem, conforme você me pediu aí quando sugeriu. E aí a gente foi crescendo. E aí, em Londres, que foi para mim também o ponto mais marcante, um dos pontos mais marcantes da minha carreira, meu filho nasceu, eu estava em Londres, né? Então, para contar essa história, eu fui para lá como árbitro-chefe adjunto da competição, e a gente já sabia pelo Campeonato Mundial, pelas últimas coisas que estavam acontecendo, os resultados anteriores, que a gente ia arrebentar. Já fazia parte do planejamento estratégico, já tinha contado essas medalhas. E é legal porque a gente vivenciou isso, né? A gente planejou, fez lá as continhas, que balizamos, temos chance aqui, é realmente previsão, mas é baseado em evidência. Sim. E no final tudo se comprovou, né? Isso que é legal. E só para contar a história de Londres, eu não consegui ficar nos jogos o tempo todo. Eu cheguei com muita antecedência, porque eu era um dos árbitros-chefe lá, trabalhei e tal, e com 2 dias de competição, no dia 4, se eu não me engano, perdão, dia 4 que meu filho nasceu, a minha mulher liga e diz, ela estava prevista de fazer uma ultra, para saber como é que estava, ela liga, Miguel tá para nascer, tá em sofrimento, tem que sair agora, vai nascer hoje, pô. E desligou o telefone, assim, tipo, eu caí, pá. E aí começou uma grande operação de volta para o Brasil, eu não vi o parto dele, passei o parto voando, e eu lembro que chorava a noite toda, a moça vinha, o que o senhor tem? E bebendo, cantando.
Você voltou da acordada, um voo de 10 horas. Para quando a gente aterrissou, peguei o telefone e liguei. Ó, aí eu lembro que ela falou assim, Miguel é lindo. E desligou. Então foi um... E eu acompanhei o resto dos jogos em casa, pela TV, cuidando do Miguel, né? Então, uma experiência bacana que eu guardo de Londres, que é isso, que foi... E todo mundo, e o mais legal, eu tenho várias imagens, fotos, o pessoal mandando fotos dos atletas, dizendo que amavam o Miguel, porque conseguiram uma foto da internet do Miguel. Então, várias Que bacana. pessoal mandando carinho e tal. Foi muito Muito marcante legal. Londres para mim nesse sentido. Deixa eu te contar uma anedota. Eu estou impressionado com as coincidências. Eu sou bacharel em esporte. Tem uma história parecida. Não fiz geografia, direito e terminei em esporte, não. Eu entrei em educação física e troquei para esporte. Foi a única alteração. Ex-atleta medíocre também, por isso entrei no mercado. Eu nadei quando era garoto, não tenho habilidade nenhuma, só não morro afogado. E engraçado, apesar de ter nascido 6 anos antes, eu passei pela mesmíssima situação. Eu posso só imaginar o que você sentiu, Pete. Aconteceu a mesma coisa. Fui com a minha mulher na época fazer uma ultra. A gente já sabia que havia pouco líquido amniótico e foi desse jeito. A pessoa que fez a ultra falou assim: vamos começar a planejar? Porque ele estava começando a entrar em sofrimento. Dali foi direto para a mesa e já fez o parto. Eu imagino, se eu não tivesse lá, eu teria entrado em pânico. Se tivesse que voar de Londres para o Brasil, então, cara, meu Deus do céu. Você imagina que eu estava na frente, assim, a bocha paralímpica são pessoas com deficiência, né? Muitos deles vivenciaram essa situação por demora no parto, erro médico, outros problemas para gerar. Então, a minha pressão, então, foi muito maior, porque eu estava ali vivenciando. Exato. E eu sabia as consequências de um parto, de repente, não bem feito, podiam gerar. Não que isso fosse a desgraça, mas é a apreensão como pai, como... Você só não quer ver o sofrimento do seu filho. Né? Exatamente. Basicamente. Cara, foi... quando aterrissou, que eu pude ligar, foi realmente o ápice. Seu filho é lindo e aí é marca, né? Pô, sai aquela... Nasceu, tá bem. Maravilha. E aí, é legal falar de Londres, porque Londres a gente já sabia do Rio 2016, né? Eu lembro que eu fiquei sabendo que o Rio ganhou no aeroporto, quando eu desci de um avião para pegar outro. A gente estava indo fazer uma competição em Minas Gerais, em Uberlândia, coisa assim. E você vê que o esporte no Brasil ele muda, né? 2009 é marcante porque ele começa ali uma política de incentivo, você tem todo mundo querendo trazer campeonatos para cá, formação, tem dinheiro, né? E o comitê foi muito competente no uso dos recursos. Quando eu digo competente no uso dos recursos, porque ele preparou, ele capacitou as associações. Então, eu passei por curso de aprimoramento, de aprendizado, de como usar recurso público. Acho que na época, eu posso estar falando uma besteira aqui com relação ao valor, mas o presidente liberou 1 bilhão para ser usado nos jogos, na preparação. Tinham muitos recursos que podiam ser captados e, obviamente, dinheiro público tem as suas especificidades. Trabalhei muito nisso, eu fui coordenador de um projeto muito bacana, que foi uma parceria entre o Comitê Paralímpico Brasileiro e a cidade do Rio de Janeiro, que foi o time Rio Paralímpico. Começou lá em 2011, foi até os Jogos em 2016, onde a gente sustentava, pagava treinador, onde a gente fazia um time para representar o Rio de Janeiro nas competições paralímpicas internacionais e nacionais, onde a gente sustentava, a gente botava dinheiro na carreira de um atleta. Quando a gente fala botar dinheiro, paga técnico, fisioterapeuta, uniforme, passagem, viagem. Então, a gente dava um suporte, juntamente com esse time de São Paulo, chegou a ter o de Brasília, chegar várias ações que proporcionaram esse boom, né, do esporte paralímpico no Brasil. Hoje você tem aí em todo o país vários núcleos, várias coisas acontecendo, porque a gente realmente se preparou para fazer isso. E foi realmente uma mudança, porque a gente saía de um cenário de assistencialismo, de pouco recurso, de pouca grana, para virar um mercado de trabalho muito promissor, né? Eu sempre falei isso, é muito legal ter os voluntários, é muito legal a gente ter as pessoas ajudando, as pessoas querem ajudar o esporte paralímpico, querem fazer
participar dos eventos, e aí até assim, muita gente pergunta, como é que eu faço para trabalhar no esporte paralímpico? A porta de entrada vai ser sempre como voluntário, ajudando em alguma coisa. Mas qual é o caminho que eu tenho que seguir? É muito difícil dizer qual caminho você tem que seguir, né? Você tem que se achar ali mesmo. Então deixa eu ajudar? Posso ajudar? Posso Claro. ajudar? É só ouvir o episódio número 1 do ESCast. Boa. O Rômulo divulgou, fez uma republicação recentemente no LinkedIn, do link do programa. O primeiro episódio do ESCast, a gente passa, acho que, se eu não me engano, uns 40 minutos falando só sobre isso. Como que cada um de nós começou no mercado, quais as melhores maneiras de você começar, e você disse uma das mais eficientes, começar pelo voluntariado. Olha lá, ele tá levantando o dedo lá, fala. Não, é porque assim, é legal, porque eu já conheço o Pete, conheço bastante o Pete, e não sabia dessa história toda dele. E tem muitas coincidências, como o Fábio falou, e uma coincidência que meu primeiro evento poliesportivo, assim, multiesportivo, foi esse de 2005 da Bradecar, que você falou aí que estava... Então foi o meu primeiro lá como voluntário. Então, você está falando de entrada e tal. Então, como eu considero, depois fui trabalhar no PAN, Parapan, enfim. Mas a porta de entrada realmente foi no voluntário nesse da Bradecar, Jogo da Paz, nem lembro como é que era. Tributo ao Peace, Jogos da Paz. Jogos mundiais de cadeira de roda, não é isso? Exatamente. Esse evento foi fantástico. E você deve ter lembrado da dificuldade com relação à grana que a gente viveu na época, né? Mas eu não falei isso para... Pete, e voltando à relação à bebedeira, o que foi de bebedeira com os atletas, que eles bebiam, não era brincadeira. O pessoal achava que atleta não bebia, né? Atleta paralímpico bebe bem. Ainda mais aquele grupo. Mas eu não falei isso para falar da porta de entrada no mundo esportivo, não. Eu fui falar para falar do mercado de trabalho. Porque, de novo, né? Aproveitando que você falou aí, vamos assistir lá o episódio número 1 para a gente saber como é que entra no mercado de trabalho. Mas eu quero falar do mercado de trabalho do esporte paralímpico. Que aí, depois dos resultados, com os apoios que vieram, os patrocinadores, você tem uma carreira estruturada. Você tem pessoas como eu, como outros, que se especializaram, viraram gestores esportivos da área paralímpica, porque hoje tem dinheiro. E aí, quando eu falei aquela história de trabalhar voluntário, porque quando você tem um voluntário, ele vai lá, ajuda, ou quando faz algum tipo de assistencialismo, você faz uma vez e você se sente, já fiz, não preciso mais fazer, eu já ajudei, né? Exatamente. Mas quando você vê que é uma possibilidade, que é um mercado de trabalho, você acaba trazendo as pessoas boas, né? Porque tem dinheiro, aí você começa a remunerar melhor. Então, essa realidade acabou levando para o esporte paralímpico pessoas muito competentes. Né? O diretor técnico, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Jonas lá em 2005. O Jonas hoje é o diretor técnico do comitê junto com o professor... esqueci o nome agora. O Martins. Meu Deus. Que é o diretor técnico do Comitê Paralímpico Brasileiro, né? Então você tem a chegada depois dessa entrada de recursos, a manutenção e a chegada de muita gente boa. E aí a gente vê os resultados que a gente está vendo hoje. Continua com a minha vida? Posso continuar? Por favor. Fica à vontade. Então, fica à vontade. Aí veio. Só vou pedir para você, Pete. Tô te ouvindo. Tá com a gente? Tô. Só vou pedir para você avançar um pouco para a gente conseguir ainda contextualizar um pouco o cenário e olhar para frente. Mas fica à vontade, então, o palco é teu. Vamos falar logo de Jogos Olímpicos Rio 2016, né? Então, na época dos Jogos Olímpicos, eu recebi um convite, eu entrei nos Jogos Olímpicos ainda na parte da candidatura, como consultor, eu ajudei a escrever os manuais, participei do desenho, dos projetos, eu tinha muitos amigos lá trabalhando, então ajudei bastante, era consultor. E em 2011 eu recebo o convite para ser o Sport Manager da Bosch, começo a fazer o processo de Sport Manager, né? Também part-time. Aí chega um dia, passa por mim, aí em 2012, eu acho que já estou trabalhando lá no comitê, passa por mim grande Gustavo Nascimento, que foi meu arquiteto, Gustavo foi meu arquiteto na época do PAN, trabalhou comigo, né? Lá em Deodoro, me pergunta o que eu estou fazendo ali, eu falei com ele que eu estava cuidando da Bosch, ele vira para mim, você não acha que é pouco para você? Essa frase sempre me marcou. Eu falei, não acho não, mas se você tem alguma coisa melhor, eu tô dentro. Aí ele falou, e eu acho legal contar isso, porque assim, ele chega e fala para mim assim, eu não tenho nada melhor para você. A proposta que eu vou te fazer, eu acho que é menor do que você está ganhando aí. Aí eu pensei comigo, cara, mas assim, a gente tem que às vezes acreditar em projetos, né?
Eu lembro que eu ia ficar longe da bocha, que era uma área que eu estava seguro, que era esporte, para cuidar de venue manager, que era uma gestão. Tudo bem que eu tinha essa experiência, feito isso no PAN e tal, mas era um outro momento, era Jogos Olímpicos. E eu falei, tô dentro, manda aí a proposta. Ele, calma, vou fazer. Eu lembro que ele mandou a proposta e ficar triste, porque era muita grana a menos. Eu falei, cara, eu tô nessa. Eu tô pela pessoa, tô pelo líder, tô pelo projeto, tô por tudo. Pum. Entrei e fui muito feliz. Tive a oportunidade de tocar a barra lá durante um tempo, antes de chegar outras pessoas. Tive ele como um líder, que para mim é um cara fantástico, fenomenal. Aprendi muito com ele, tenho várias sacadas na minha vida, tirei da história que eu tenho com ele. E foi o que vocês viram, né? Eu tive lá responsável lá pelas arenas cariocas. Eu tive de tudo, eu tive incêndio, eu tive bomba, eu tive namoro na arquibancada, eu tive praga, eu tive argentino se enfiando dentro de bueiro, eu tive invasão argentina, eu tive o maior número de eventos testes da história dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Eu tinha evento teste toda semana, um em cima do outro. Eu tive arena incompleta, tive tudo. Tive terremoto, desmontou a arena. São vários que posso passar um programa inteiro só contando os causos que aconteceram lá na arena. Fogo, tive tudo. Mas foi um sucesso, né? Eu tive envolvido com vários esportes bacanas. Foi o sucesso que vocês imaginam dentro do Parque Olímpico. Eu tive câmera que voou na porta, né? Então, vocês imaginam o que foi meu dia a dia lá? Essa foi uma parte difícil e triste mesmo, uma lembrança foi não na minha muito boa. porta, né? O balão também. O balão também foi na minha arena, que pegou fogo à madrugada lá, e o capitão do bombeiro jogando água, assim, eu olhava lá dentro, o teto estava inteiro ainda. Eu falava, capitão, apagou, tá bom. E o capitão, não, tem que dar o rescaldo. Certíssimo, tá apagando incêndio lá. Claro. Jogando, daqui a pouco o teto desaba, cai em cima do FOP. Eu falei, tudo, acabou a competição de amanhã. Até então estava bem. Mas esse é um outro podcast sobre casos do Rio 2016, porque a gente pode passar muito tempo aqui falando sobre isso. Se você quiser, já está na agenda. Já está na agenda. Pô, eu tenho muitos casos, e aí são bastante divertidos, assim, tem muita história bacana. Eu tive muita sorte, tive uma equipe bacana trabalhando comigo. Uma das coisas que eu aprendi muito com os líderes que estiveram próximo de mim é escolher as pessoas certas para as posições certas. Então, eu tinha as pessoas com cada perfil para cada arena. Dei muita sorte também, né? Além de tudo, eu dei muita sorte, consegui ter uma equipe muito bacana e a gente entregou jogos muito legais lá nas arenas, como todos os Jogos Olímpicos, o que foi fantástico, né? E aí, depois do sucesso do Rio 2016, eu fiz uma viagem de moto, passei aí uns dias viajando, depois quiser ver uma viagem fantástica, eu e meu amigo Hugo, quem gosta de motociclismo vai curtir. E nesse meio tempo eu recebi um convite do Comitê Paralímpico Brasileiro para assumir. Eu já era funcionário do comitê, que eu cuidei do projeto de Rio Paralímpico, concomitantemente com o Rio 2016, para assumir a área de eventos lá do comitê. E o comitê estava realmente uma estrutura fantástica. Ele recebeu o maior legado de infraestrutura fora do Rio de Janeiro dos Jogos, que é o Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro. Quem teve a oportunidade de conhecer ou não teve, deve conhecer, porque é um dos locais mais fantásticos de prática esportiva do Brasil, falando nem Paralímpico, mas Paralímpico então é top, para ser o gerente de eventos, que fiquei muito feliz. Antes disso, a gente teve a oportunidade de fazer, que era um projeto do presidente Andel, antes dele concorrer lá, antes dele ele ser eleito presidente do Comitê Paralímpico Internacional, que foi o Parapan de Jovens, um evento gigantesco, que era um Parapan para deficientes, Parapan Paralímpico, né? Um Pan Paralímpico, perdão, dentro do centro, com várias modalidades, mas para jovens, que foi um evento muito festivo, que a gente fez a abertura na AMB, logo ali no meio de fevereiro e março, né? Com 5.000 atletas, foi um negócio mega e foi rodado dentro do Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro. Fiz esse evento com o André, ele foi se tornar lá nosso presidente do Comitê Paralímpico Internacional e eu fiquei gerenciando lá os eventos do Comitê Paralímpico Brasileiro. Fiquei lá 2 anos e nesse inteirinho lá, fazendo algumas coisas, tipo, para fazer muitas competições internacionais, faço parte do board hoje da Federação Internacional de Bocha. Mas, e aí chega o ano de 2017, para uma transformação, muito em virtude das mudanças com o novo governo e tal. O CPB resolve aglutinar a área, eu acabo
ficando no meio ali de uma diretoria e é melhor eu sair porque ia ter alguns problemas. Então a gente chegou a um acordo que era melhor sair para buscar umas novas... Desculpa, Pete. Isso foi em que ano? Foi 2019. 17 não, 19. 17, Foi quando eu recebi, falei errado. Quando eu recebi o convite cara, foi um convite que mais me envaideceu. Porque eu tive o convite lá atrás, em 2013, o Thiago Paz me convidou para ser stadium, venue manager, não me lembro agora, para fazer a operação do estádio. Só que eu era funcionário da ANDI, eu era... Copa do Mundo, né, Pete? Copa do Mundo de 2014. Copa do Mundo, Eu não fiz Copa do Mundo, isso. Eu tenho uma tristeza na minha vida que eu não participei da Copa do Mundo efetivamente. Mas eu recebi o convite, fiz o processo, conversamos lá com o Thiago, à época. Ele me convidou para assumir um lugar fora do Rio de Janeiro. Eu lembro que ele não tinha ainda decidido se ia ser Manaus, ele estava ainda vendo, mas queria que eu participasse. Só que eu tinha um filho de 1 ano, a grana era pequena comparada ao que eu ganhava, porque eu tinha 3 empregos no Rio de Janeiro. Eu era coordenador do time Rio Paralímpico, pelo CPB, eu era part-time no Rio 2016 e eu era funcionário da ANDI. Então, eu teria que abrir mão de 3 salários para assumir um menor lá e fora do Rio. Então, eu não podia, quando eu era só eu, se fosse só eu teria ido pelo projeto. Mas eu tinha meu filho, né, recém-nascido, com 1 aninho, que eu não podia tomar esse tipo de decisão. Então, eu fiquei fora. E aí, a vida veio me dar a oportunidade de trabalhar com futebol, trabalhar no Maracanã, em 2019. Logo que eu saio do CPB, eu recebo um convite para assumir lá a coordenação de operações da Copa América, que foi um dos maiores desafios da minha vida. O Rômulo entrou junto comigo, ele lembra das confusões, até porque tiveram várias alterações, né? O projeto é lindo, maravilhoso, bacana, mas no meio do caminho o governador resolve mudar o contrato com a gestora lá do estádio, entrega o estádio para o Flamengo com a gestão do estádio, com as decisões que são interessantes para ele, dificultem muito o nosso trabalho de um estádio que vinha não recebendo uma manutenção correta. Então, a gente teve de tudo lá. A gente teve que aprontar o estádio em 4 dias para a final, porque o Flamengo não abriu mão de fazer seus jogos, está dentro do direito dele, de fazer seus jogos lá. A gente não conseguiu montar nada, e em 4 dias a gente entregou o primeiro jogo da Copa América com o estádio completamente montado, viramos noite, com várias reformas, com várias benfeitorias, e saímos de lá depois do jogo da final, o Brasil se sagrou campeão. Foi um sucesso a Copa América, com um estádio muito melhor para a comunidade esportiva do Rio de Janeiro, né? Isso muito me envaidece, porque ajudei bastante na gestão e hoje está seguindo. Esse foi minha vida no futebol, começou com isso, gostei muito dessa experiência, e aí tive de novo alguns convites, fui fazer a final da Libertadores de novo com o Rômulo, a gente foi lá para fazer a Sul-Americana no Paraguai, mas aí depois tinha que ir para o Chile com aquela efervescência toda, a gente foi mandado para Lima. Eu lembro que eu fui um dos primeiros a chegar em Lima depois da decisão, estava 10 horas da noite jantando lá no Paraguai, me liga o Gustavo, fala assim, tá fazendo o quê? Eu falei, tô jantando. Aí ele, me encontra 10h30 no lobby. Eu falei, tem meia hora, eu tô jantando aqui no shopping. Me encontra 10h30 no lobby que a gente vai para Lima. Eu, peraí, mas a gente vai para Lima de avião? E o voo é 11 e pouco. Eu falei, tá, peraí. Abandonei tudo, saí correndo, porque a gente tinha que ir para Lima para fazer a operação, porque realmente o Chile não dava mais. E foi também outro grande desafio. Quem esteve lá, quem conheceu o estádio, quem conheceu as condições, sabe que foi uma operação muito bem sucedida, graças ao trabalho de muita gente. Eu lembro das pouquíssimas noites de sono que eu tive e da alegria grande, como flamenguista também, tem que falar isso, terminar entregando aquilo com sucesso, sem nenhum problema grande. Essa é uma constatação importante para todo flamenguista. Isso é legal. Foi uma conquista incrível. E assim, Pete, eu lembro, eu estava lá, né? E lembro, tinha 15 dias para organizar a primeira final única da história da Copa Libertadores, que já tinha toda essa carga emocional de ser a primeira final única, que já a Conmebol vinha trabalhando há 1 ano numa sede e de repente ela muda em 15 dias. Se você puder aprofundar um pouquinho mais dessa experiência de 15 dias sem dormir, que foram exatamente isso, 15 dias sem dormir,
Mas a comida no Peru era muito boa. Muito boa. Tem suas vantagens. O Peru é um país lindo, maravilhoso. O pessoal de lá é muito... Eu acho que assim, o fato deles terem feito jogos pan-americanos, eu lembro que todo mundo falava assim, não, nós temos experiência, já fizemos jogos pan-americanos. Eu costumava falar, vocês não conhecem a torcida do Flamengo, né? Vocês não conhecem a torcida do River Plate, né? Porque não dá para juntar eles aqui e tal. Isso foi realmente batalhas homéricas que a gente teve. Mas eu vou falar um negócio mais interessante, que era justamente do estádio. Por toda a confusão que foi a mudança, a saída do Chile para lá, a escolha pelo estádio não foi a melhor por causa da questão de tempo, porque é um estádio realmente maravilhoso, ele é lindo, mas já estava velho, sem manutenção, e com um problema muito sério, que ele em volta tem lá os camarotes dele que eram tipo apartamentos, tem dono e tal, e aquilo foi uma briga judicial para se resolver, que a Conmebol conseguiu, obviamente, resolver tudo e a gente conseguiu entregar. Só que a infraestrutura do estádio era muito ruim, né? O estádio não tem água corrente ligada ao estádio. Quem conhece o Peru, que é um deserto, Lima é um deserto, lá aquela região, o estádio não tem água corrente, o estádio não tem luz elétrica corrente, tipo, não tem ligações da rua direto para o estádio. O estádio funciona com geradores. E a Conmebol fez um esforço tremendo. A gente trabalhou no dia do jogo com 50 caminhões pipa parado dentro do estádio para abastecer a caixa d'água para não faltar água. Quando eu cheguei no estádio, nenhum banheiro de público funcionava. Nenhum banheiro de público tinha descarga funcionando. Foi uma operação de guerra para fazer aquilo tudo funcionar. Isso ficou sob minha responsabilidade, me pediram para tocar isso, e foi bacana, foi punk, foi bacana, e eu lembro como foi dramático fazer isso funcionar. E, obviamente, a Conmebol, com todo o cuidado que ela tem, com relação à energia elétrica, a gente colocou lá quase que uma usina de força. Dava para fazer... acho que a gente tinha mais de um megabyte, eu não sei agora a quantidade, mas eram imensos geradores para que não tivesse nenhum tipo de problema de iluminação. Foi uma operação de guerra, mas que, graças aí ao esforço de todo mundo, e eu vou te falar que foi muito fácil trabalhar com a Conmebol, não tinha essa experiência, tinha, obviamente, por seleção, mas com o clube, foi muito fácil trabalhar pela prontidão e pela condução que o Fred, presidente lá, colocam no produto que é a Libertadores. Eu fiquei bastante contente e a gente viu um resultado bem legal. Obviamente, sugou bastante o trabalho, o dia a dia, as noites sem dormir, a adaptação do espaço, coisas inerentes de quem quer trabalhar com evento, principalmente quem quer trabalhar com futebol, né? Que, tirando o Brasil, você vai ver que essa realidade de infraestrutura não é sorte só de Lima, é da América do Sul como um todo. É verdade. Bom, se alguém tinha alguma dúvida que você ia ter história para contar, Pete, essa dúvida caiu por terra, né? É uma das contextualizações mais interessantes, com um panorama brilhante, principalmente do esporte paralímpico. Muito obrigado. Se você está gostando, não deixa de continuar com a gente. No próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho de futuro agora, e o Pete vai discutir junto com a gente o que esperar desse futuro pós-pandemia do coronavírus. Muito bem, Pete, muito bem, muito bem. Como eu disse, uma história de vida envolvida com o esporte paralímpico que é invejável. Parabéns, cara. Parabéns por essa história bacana, parabéns pelo que você trouxe para o Brasil através do esporte paralímpico, parabéns por representar o que você representa. É um orgulho ser teu amigo, cara. Parabéns mesmo. Obrigado. Mas agora vamos olhar para frente. Vamos olhar para frente, porque a situação não está fácil de novo, né? Aliás, talvez esteja mais difícil do que a gente já tem experimentado em qualquer outro momento. Todas essas dificuldades que você descreveu durante a tua carreira talvez não se comparem com o que está acontecendo, porque, infelizmente, a pandemia do Covid-19 afeta diretamente o mercado de eventos e a indústria esportiva, mas ela afeta demais todas as camadas sociais, econômicas, todos os países. A economia mundial deve entrar numa recessão braba que vai durar aí alguns anos.
a gente tem visto todos os grandes eventos previstos para esse ano serem adiados para 2021. Os Jogos Olímpicos de Tóquio, os campeonatos de futebol regionais, maioria das grandes competições, os eventos locais no Brasil, em sua grande maioria foram adiados ou cancelados. E, cara, tem muita gente assustada, muita gente sem saber o que fazer, muita gente em casa tentando entender primeiro o que fazer agora, e aí vamos ver se a gente consegue bater um papo para tentar entender o que é possível ser feito agora para amenizar essa situação e como que você enxerga o futuro mais adiante. Eu costumo dizer que quando a gente concebeu o Vitrine, e foi inclusive gravado para que sirva como episódio piloto, e vai sair hoje, eu publico hoje, logo após a gravação do teu episódio, o podcast do piloto do Vitrine, o Marcelo trouxe para nós um meme que ele recebeu logo quando a situação do corona começou a ficar mais dramática. E o meme... Fala pra gente, Marcelinho, como é que era? Eu sempre esqueço o que você disse e é bem emblemático. Fabião, o meme dizia assim, a gente não vai voltar para o normal porque o normal não estava funcionando, né? E aí a gente está, Piti, discutindo e tentando fazer um exercício de entender o que é o novo normal, para onde que a gente está caminhando, né? O que a gente vai encontrar lá na frente. Claro que as respostas é difícil hoje nesse momento que a gente está vivendo a gente conseguir cravar uma resposta, né? Mas com base nessa sua história tão rica, com base nessa sua experiência que você pode dividir com a gente aí de uma maneira tão gratificante para quem ouve, né? O que a gente deve encontrar lá na frente? E você um pouco mais específico, usando um pouco do que o Fábio introduziu agora, o tema é como se preparar para o que está acontecendo. O que você está fazendo hoje, no dia a dia mesmo, de segunda a sexta-feira, em casa? O que você está fazendo relacionado com eventos, quer dizer, curso, palestra? Como é que você está tirando proveito deste momento, né? E o que você está fazendo, é uma outra pergunta, o que você está fazendo que não tem a ver com eventos, que você sempre quis fazer, uma outra área da sua vida que você está, sei lá, tendo a chance de desenvolver, que você acha que vai te ajudar quando a gente voltar à nova normalidade? Nossa, eu sou um otimista, né? Eu até falei em outras lives aí, mas infelizmente o meu discurso acaba sendo um pouco pessimista. Que assim, fazendo um contexto, tirando aí os radicais, as pessoas que têm tirando as maluquices, né? Não vai aparecer uma panaceia, a gente não vai ter um libertador, não é um complô mundial. Na realidade, é um problema jamais visto numa época totalmente diferente. A gente teve problemas lá na década de 20, lá com a gripe espanhola, mas era um outro contexto. Está vivendo hoje um contexto que a gente nunca viveu, ninguém nunca passou por isso, vai marcar, ele vai mudar completamente as relações pessoais. Você parar para pensar depois disso, aquela escada de braço para apertar uma mão, aquele abraço que a gente está acostumado a fazer, ele vai demorar a acontecer de novo, né? Quando a gente se encontrar na rua, por causa do medo e tal. Assim, só para contextualizar, eu sigo muito a ciência, eu penso sempre pela ciência, do lado da ciência. Eu escutei várias pessoas dando opinião e tal, mas eu guardei bem o que o Obama falou uma vez. A gente, quando pega um avião, a gente quer que o piloto seja o melhor piloto de avião, que tenha estudado e que saiba pilotar de avião, né? Então, quando a gente se orienta a respeito de uma doença, a gente vai se orientar com aquela pessoa que mais entende da doença. Então, a minha orientação é essa. E não existe num horizonte próximo algo que vai dizer, não, acabou, seguimos, né? Ela vai conviver com a gente durante muito tempo. E como um outro agravante, não é a preocupação que eu tenho de morrer, é a preocupação que eu tenho de levar a morte para dentro da minha família, né? Não é, tipo,
Eu não sei como uma pessoa vai conseguir viver um dia se tiver sido responsável por ter sido vetor numa contaminação de um ente querido. Então, falando do cenário que a gente tem de tão tenebroso, as nossas relações com a vida social, elas estão completamente mudadas, elas serão diferentes. E aí o impacto na economia, todo mundo já está vendo, que é pesadíssimo, recessão, a gente tem aí a previsão de até 5% de recessão no Brasil, 5%, 6% no Banco Mundial. A saúde tão impactada como vai ser, ou não pode ser, mas as pessoas estão ficando doentes, ou se vai ser muito, se vai ser pouco, se vai ter gente morrendo no hospital por falta de atendimento, isso aí é um cenário que se avizinha, pode ou não acontecer. Mas a área de eventos, a área de esporte, o nosso entretenimento, ele foi um dos primeiros a parar. E ele provavelmente vai ser um dos últimos a voltar. Muito em função de tudo isso que eu falei anteriormente, das relações sociais, que estão completamente abaladas, e principalmente pelo medo das pessoas de voltar ao convívio. Agora, o setor também pode se aproveitar disso, né? Quem fica em casa, está vendo televisão, está vendo. Você vê alguns setores estão anunciando mais, né? Você tem setores que realmente não pararam. Comida, por exemplo, está aí bombando. Então, assim, existe algum movimento. O que vai acontecer nos próximos dias é muito difícil da gente fazer uma avaliação. Acho que a gente está andando agora numa neblina com uma visibilidade de uns 20 metros, né? Pode ser que na semana que vem a gente tenha alguma coisa diferente disso, com um pouquinho mais de visibilidade. Mas o que se avizinha agora é inicialmente assim, eu acho que o primeiro semestre ele já foi, a gente está às portas de perder o segundo semestre, assim, para tudo, que eu digo para tudo é para os campeonatos e tal, as portas que eu digo do formato que a gente conhece, ele não vai acontecer, né, do calendário esportivo em geral. Existem algumas propostas de fazer isolamento, mas aí se você pensar no isolamento, vou botar todo mundo no hotel, vou testar, todo mundo vai jogar. O cara que vem entregar a água, ou sei lá, coisa, esse cara não foi testado, aí ele descobre, todo mundo está... É muito complexo, muito difícil. Então, acho que vão ter várias alterações no formato para tentar salvar esse ano. Eu digo futebol, Fórmula 1, toda a parte de entretenimento esportivo. As confederações, por exemplo, vão sofrer porque elas não vão ter semanas de treinamento, jogos estão adiados, campeonatos mundiais adiados, todos os campeonatos adiados, você não vai ter nada esportivamente acontecendo. E aí tem outro impacto. Quem vive de dinheiro público recebe essa grana, tem um percentual para gastar, baseado nesse percentual é que ele paga o pessoal dele. Então está tendo uma discussão hoje para as confederações, para o COB, para o CPB, sobre a questão do percentual que vai se utilizar para pagar o salário dos funcionários, a conta de luz, a água, a internet, que é baseada no percentual que você gasta na área fim. Então, também tem que chegar no meio termo. O governo está trabalhando nisso para tentar dar uma solução. Você tem os atletas, estava vendo agora o Globo Esporte, o Diego Alves mora numa fazenda lá em Ribeirão Preto, sei lá. Ele treina, tem um gol para ele treinar, mas se você pensar em todo mundo que vive do futebol, quantos moram em apartamento, não tem onde treinar, não tem... Então, assim, eu acho que o ano em si, ele está perdido. Perdido naquela coisa que a gente está acostumado a ver. Vai acontecer ações esporádicas, mas não vai ser mais como a gente está acostumado. Isso é fato, tanto para o esporte olímpico quanto para o esporte paralímpico. Para o mundo de evento, então, você tem um show, ainda mais nessa moda de live que está agora aí, 7 horas de live do Gustavo Lima, está bombando. Você tem um show, um ajuntamento de pessoas, e você sabe o custo que tem de fazer um show. Também recebi um meme falando assim, você comprou um iPhone por 10 mil reais, você pagou um ingresso de 2 mil reais, você comprou não sei o quê. Depois da pandemia, você vai voltar a fazer isso? Então, até a nossa relação com o engenheiro, né, vai mudar, porque a gente vai sair dessa pandemia piores financeiramente do que a gente entrou. O ideal é aproveitar esse momento, depois eu vou dizer as coisas que eu estou fazendo, Marcelo, eu não esqueci das suas perguntas. A gente tem que melhorar em outros aspectos, né? Porque financeiramente a gente tem uma maior concentração de renda, a gente tem gente quebrando, estamos passando por uma depuração que se a gente fizer uma correlação com a teoria de Darwin, né? Está passando por uma seleção natural. O que é uma seleção natural? Realmente, quem não se adaptar e quem não tiver recurso vai ficar pelo caminho. Então, vão ter clubes fechando, vai ter gente quebrando, que vai ter que reaprender e reiniciar.
Como vai ser esse recomeço, com as condições que a gente vai ter, que o governo vai nos possibilitar, que o mundo vai nos dar, é impossível hoje a gente fazer esse tipo de leitura. O que a gente faz a gente tem que se adaptar. Então, respondendo a tua pergunta, o que eu estou fazendo? Eu tenho procurado estudar, né? Aproveitando o tempo que eu tenho, eu botei um curso que eu estava fazendo de gestão ágil para andar. É muito chato. Meu professor vai me desculpar, eu nem sei porque que eu fiz isso, mas realmente está fazendo uma diferença grande na minha vida, mas é muito chato. Eu ia te perguntar agora por que você escolheu gestão ágil. Cara, a gestão ágil é muito legal para quem trabalha com projetos, né? Eu acho que projeto é fundamental. Eu agora tenho sido um cara meio cartesiano. Eu tenho projetado a minha vida toda. Sim, não, eu tenho posto tudo meio que... Não sei se isso é bom, estou experimentando. Aproveitando que eu tenho tempo para fazer as experimentações, eu estou fazendo algumas coisas nesse sentido. Então, eu estou acabando esse curso de gestão ágil. Eu escutei um dia também, eu fico ouvindo muita coisa, muita gente inteligente falando, e a gente tem que ouvir mesmo, porque passam as coisas, umas mensagens são muito interessantes. Um dos homens mais ricos do Brasil falando qual foi o melhor investimento que ele fez na vida dele. Ele disse, cara, eu agradeço muito o investimento que meus pais me deram na educação, mas acho que o investimento que eu fiz por mim e que fez toda a diferença na minha vida foi estudar inglês, né? Ele disse que o inglês abriu o mundo para ele e tal. Eu falo inglês, eu pude botar esse tempo agora uma melhoria no meu inglês e estudar outras línguas, né? Eu estou tentando fazer o francês agora. Eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de abrir o mundo para a gente, né? Pensando aqui na área de esporte, quem está pensando na área de esporte, depois do Catar, da Copa do Mundo, o grande evento, de Tóquio, perdão, ninguém vai aprender japonês, tá? Não querendo ser trágico, não. Mas quem estiver trabalhando no Japão não vai aprender japonês. Não dá tempo mais. Não dá tempo mais. Então, assim, eu não vou aprender japonês. Mas dá para aprender o francês, entendeu? Então, eu estou estudando línguas, estou tentando aprender o francês, porque eu acho que vai ser legal, porque eu acho que é a maneira que a gente tem de abrir o mundo. Mas, principalmente, eu estou revisitando aspectos e princípios básicos de gestão esportiva que eu aprendi lá atrás com os antigos professores e vendo o que se aplica e o que não se aplica hoje. E é interessante que a gente percebe que a vida ela é cíclica, né? A gente vai passando, igual a doença veio agora, teve lá em 20, teve uma, né? É cíclica, a gente vai passando e a gente vai voltando em algumas coisas, né? E falando na questão da adaptação, o processo de adaptação ele só vai ser completo, só vai funcionar bem para você se você realmente estiver preparado. Tiver passado pelas fases, tiver isso bem fresco na sua mente, tiver conhecimento. Porque as exigências e a maneira que o mercado vai selecionar as pessoas que vão trabalhar no futuro próximo, isso com menos recursos, com mais gente capacitada, que é a história que eu estou falando, o Rio 2016, ele deixou como maior legado aí a quantidade de pessoas capacitadas que tem para trabalhar. Então, o Brasil viveu a década de ouro dos esportes, então a quantidade de pessoas capacitadas que a gente tem, que sabem trabalhar com esporte, sabem trabalhar com evento, que ainda dificultam muito mais esse mercado. E quando ele começar a voltar a andar, esse mercado ele vai estar difícil, ele vai estar pesado, e ele vai estar seletivo. E o recado desse período todo que a gente tem de ficar em casa é melhorar a nossa capacitação, melhorar a nossa capacidade intelectual, fazer tudo e tentar, aquelas mensagens de Doriana, de café da manhã, de comercial de margarina, cara, tentar sair um ser humano melhor. Porque essas lives, por exemplo, são muito boas para isso, né? Eu ontem fiz uma live com o pessoal da Bosch, eu trabalhei muitos anos e tal. Como foi bom ver as pessoas, como foi bom falar com as pessoas. Eu fui me lembrando não de ressentimentos, mas de situações que eu vivi com as outras pessoas. Eu estou dentro de casa, estou convivendo com meu filho. Cara, mensagem disso tudo, passando essa pandemia, a gente vai estar mais pobre, mas a gente vai ter que estar melhor como pessoa e mais capacitado como profissional. Essa tríade aí é que vai balizar os próximos anos. Agora, se eles vão ser bons ou não para a gente é que é incógnita. Eu acho, por exemplo, que os Jogos de Tóquio vão ser um grande marco. Eu espero que até lá a gente já tenha superado a questão da pandemia, não superado completamente, mas a gente consiga se reunir e os Jogos vão ser uma celebração. A celebração é, obviamente, um divisor de água no mundo do esporte. Até lá, a gente vai bater muita cabeça. Muita.
Ô, Pete, deixa eu te fazer uma pergunta polêmica. Eu gostei muito quando você disse que não discute política com qualquer pessoa, que você discute política com quem tem, no mínimo, educação e respeito para falar sobre política. Política, hoje em dia, talvez seja um dos tópicos mais importantes, inclusive dentro do nosso mercado. Dentro do meu particular ponto de vista, o governo, seja ele de qualquer instância, federal, estadual e municipal, ele tem um papel significativo na manutenção da saúde da nossa sociedade em diversas frentes. Aí eu vou te fazer uma pergunta objetiva. Qual que é a tua opinião sobre o papel do governo? Você deu alguns exemplos, primeiro de experiência profissional, trabalhando, gerenciando verba pública, e depois explicando a situação atual do COB. Qual que você acha que é o papel do governo hoje, também em qualquer instância, na manutenção da saúde? Pelo menos, sabe o coração batendo do esporte brasileiro? Porque eu acho que você concorda comigo que está tudo sob um enorme risco. Essa paralisação, ela afeta, inclusive, o futebol, de uma maneira drástica, que é o esporte que detém a maior quantidade de negócios em termos financeiros no Brasil. Qual a minha opinião? Vamos lá. Eu acho que o governo está, sim, se mexendo, está fazendo muita coisa, assim. Só para falar, eu gostaria de conversar mais política com as pessoas. O problema é que hoje as pessoas não aceitam sua opinião e querem impor as suas opiniões. Então, acabou que você tem divisões, né? Então, ficou a torcida do lado de lá, a torcida do lado de cá. Quem está no meio só apanha. Então, política é um negócio que tinha que ser feito todos os dias. As pessoas tinham que tomar café da manhã falando de política, porque a gente se distanciou deles, quando na realidade eles são nossos representantes. Então, o meu vereador é uma pessoa que eu tinha que falar com ele uma vez por semana, uma vez por mês, cobrar aquelas coisas. O cara que eu elegi como deputado estadual é um representante da minha classe. O federal é, de repente, um cara que eu acredito por causa dos ideais. Então, assim, tinha que ser coisas mais próximas. Inclusive o presidente, no sentido de que o presidente tinha que ser a representação daquilo que a maioria deseja. E todo mundo, obviamente, coincidir no mesmo caminho e ter uma vida melhor. Dito isso, falando da questão do governo, acho que o governo ele tem um papel fundamental na manutenção da vida esportiva brasileira quando ele tem uma lei como a Agnello Piva que sustenta o esporte do Brasil, como um todo. Tira o futebol. O futebol depois a gente fala num capítulo à parte. Como esse repasse de recursos ele acontece normalmente e vai continuar acontecendo pelas sinalizações que a gente tem, então assim, a gente não tem um risco muito grande com relação à falta de recursos para as confederações. O que vai acontecer, e aí é um problema estrutural do país, é que os clubes que fazem parte desse sistema, que não recebem o recurso, é que vão ter que se virar nesse período de quarentena. Não sei até que ponto o governo pode ajudar. Não existe um mecanismo muito simples de repasse de recursos ou de grana para que isso aconteça. Eu acho que o papel do governo nesse momento é manter as instituições principais, as que fazem parte do sistema olímpico e paralímpico brasileiro, vivas, com repasse de recursos. E aí tem uma discussão hoje muito intensa, eu não sei ainda se já decidiram, sobre a questão dos percentuais de área meia e área fim, já que as ações não estão sendo realizadas. Isso é uma discussão que está sendo feita com o COB, tem algumas pessoas falando, a Secretaria Especial de Esporte, seu secretário, que é o Marcelo Magalhães, está para responder sobre isso, está fazendo os estudos. Então, existe essa discussão para que se mantenha o esporte vivo. Agora, esse período que vai desde que a gente parou, né? Faz um mês que o Flamengo, por exemplo, jogou, mas as competições esportivas pararam até antes. Até o dia que elas voltem a acontecer, e em que formato elas voltem a acontecer, os clubes, as associações de prática esportiva vão ser penalizadas, até porque não é possível nem treinar e não há uma ferramenta fácil de repasse de recurso para um clube privado, que vive dos seus sócios, ou de um clube que viva das competições esportivas. Mecanismos para isso podem ser criados, mas eu não vejo hoje uma articulação na sociedade, porque para mim isso tem que nascer da sociedade, não uma decisão do governo. Ela tem que sim ser encampada por decisão do governo depois que nasce dentro da sociedade. E aí eu acho que é um papel nosso, como gestores, as pessoas que estão envolvidas com o esporte, os clubes, criarem propostas para que sejam levadas para os seus representantes no governo, para que elas possam andar e aí sim surgir. Eu também não vejo, e aí, sendo bem honesto, um clamor, não digo clamor, mas uma
uma manifestação organizada de quem está sendo realmente impactado por isso, no intuito de que sejam criadas soluções. Então, assim, os atletas estão se reunindo, os atletas estão se mexendo no sentido de solicitar algum tipo de ajuda, né? A gente fala muito disso, não estou fazendo nada por mim, mas a gente não vê as pessoas fazendo, né? As pessoas buscando os seus direitos, né? A gente fica muito esperando, porque a TV está falando só nisso, mas a TV, não é ela que tem que buscar nossos direitos, não é ela que tem que ir lá dizer para o governo que tem que fazer, quem faz isso é a sociedade. Então, eu sinto muito a falta da sociedade organizada no sentido de buscar seus direitos. Por quê? Porque a gente é dividido por essência. O sentimento de comunidade nosso é muito ruim, né? A gente só se... Tem aquela história que o mineiro só não sei o que na desgraça. A gente tinha que ser solidário o tempo todo. Solidário e organizado. Então, as associações de atletas, as associações de clube, elas que têm que propor para levar para o governo. Então, eu não sei te dizer qual seria o mecanismo, mas alguma coisa pode ser feita para que tenha um repasse de recursos, para que tenha algum tipo de atividade, para que esses clubes não venham a acabar. Os que têm sócios, seus sócios, obviamente, vão mantê-los com pagamentos. Então, assim, porque a gente está vivendo tão na questão egoísta, a gente somos somente nós, a gente só pensa na gente, o atleta vai lá, bota seus patrocínios, ganha o dinheiro dele, ele não está preocupado com outro atleta. Isso é um bom momento para a gente fazer uma reflexão, para a gente sair daqui desse momento melhor. Igual a gente está fazendo aqui, discutindo saídas, não existe uma associação de gestores esportivos, não existe um mínimo movimento organizado da gente para a gente tentar se proteger. Por quê? Porque se eu consigo um emprego legal, eu estou bem, aí o meu nariz sobe, eu começo a tratar os outros assim, porque eu sou melhor, porque eu sou isso. Cara, é muito característico da nossa sociedade. Isso, de certa forma, aproveitando esse momento aqui que a gente está falando, era uma hora da gente repensar tudo isso. Se organizar como um todo para a gente buscar nossos direitos e a gente se proteger. Porque senão a gente vai voltar para a nossa nova realidade uma coisa muito pior para todo mundo. E aquele que se adaptou mais rápido, aquele que se esquematizou mais rápido e conseguiu sair, vai estar em vantagem e os outros que se lasquem, né? Meio que assim. O cenário, o que está se avizinhando, não me parece muito promissor nesse sentido. Espero que iniciativas como essa, Fábio, da gente ter a oportunidade de falar, de juntar os amigos aí, a gente consiga se organizar de tal maneira que a gente se preserve um pouco mais. Porque quando o empresário vem e decide que vai te pagar 10, vai te pagar 15, vai te pagar 15, ele não faz isso porque ele é mau. Ele não é mau. Ele está pensando nele. E ele tem uma questão financeira, per capita, que ele faz, que ele vê lá, eu posso pagar até tanto, mas se eu tenho mais barato, eu vou pagar mais barato por quê? Porque sobra mais dinheiro para mim. Sim. Ninguém vai apertar ele nesse sentido. Quem vai apertar ele nesse sentido são o quê? São as organizações que estão vivas e os profissionais que são organizados. Basicamente é assim que funciona. Só que não está funcionando. É o normal que não estava bom, né? E você exatamente. tem toda a razão. Primeiro, Pete, a gente tem absoluta convicção que muito difícil sair daqui uma solução definitiva. Se acontecer, vai ser uma maravilha. Mas o que precisa começar, e você bem colocou, é essa conversa. A gente precisa saber. Essa é uma das principais razões de existir o Vitrine. A gente precisa saber o que está todo mundo pensando, porque está muito difícil. Estava no mundo anterior, era muito difícil a gente ter um tempo para sentar e conversar. Até esse papo parecia irrelevante. Se você sentasse, podia sentar a nossa galera lá no meio, numa sala grande, no meio de um show do Rocog, por exemplo, que a gente conseguia reunir mais de 1.000 pessoas do comitê. Dificilmente uma conversa dessa aconteceria. Verdade. Era uma situação em que todos nós éramos privilegiados, a gente estava empregado, com bom salário, não fazia sentido debater a articulação do nosso setor. O nosso setor não é articulado. E o que a gente está propondo é exatamente isso. Primeiro, uma abordagem com ideias. E a sua opinião e a opinião de qualquer pessoa que sentar aqui junto com a gente vai ser respeitada ao máximo. Isso aqui é um lugar para a gente falar o que pensa, o que sente, o que enxerga, porque só assim eu vou ser capaz de entender onde você quer ir e eu posso mudar o meu próprio jeito de pensar. Mas mais do que isso, para a gente se articular, para que essas ideias surjam. Muito bom, muito bacana. É isso mesmo, Fábio. É só corroborando o que vocês falaram. Até a ideia, quando surgiu, era a gente vamos escutar, porque estamos num momento de não pode fazer muita coisa além de debater, de escutar, e como você falou muito bem, de aperfeiçoar,
mas também, quem sabe, daí não surgirem ideias que a gente possa botar em prática e fazer acontecer. E quem estiver escutando também isso como podcast, tiver ideia e quiser entrar em contato com a gente, com nós 4 aqui, em mídia social, que seja, também, tem uma ideia, vamos debater. O momento é esse, o momento é de juntar pensamentos distintos e daí tentar surgir alguma coisa que, como todo mundo aqui falou, é um futuro que se avizinha não muito bonito, né? Um futuro que a gente não consegue enxergar, apesar de todo o otimismo que todos nós temos, não conseguimos enxergar o mercado, não é nem o futuro da humanidade, eu não diria isso, mas o mercado esportivo, o mercado de eventos, foi o primeiro a parar, provavelmente o último a voltar, e como é que vai voltar? É verdade. Se a gente fizer uma análise legal, a gente passou por todos os grandes eventos possíveis no mundo, né? A gente sediou aí um monte de coisa. Então, até por causa dessa sequência maluca que a gente teve de um monte de coisa, a gente não teve tempo para isso. A gente foi saindo de um evento, entrando num projeto, entrando no outro projeto, entrando no outro projeto e por aí vai. E aí, como você falou, a gente tinha bons salários, a gente foi chegando e começou a minguar. A gente começou a cair de qualidade, de tamanho, e aí começou a bater a água lá. A água começa a bater. Na hora que a água começa a bater, que a gente começa a se preocupar. Casou, né? Drasticamente de acontecer num momento, a gente estava minguando os nossos eventos, acontecendo num momento de pandemia. Olha aí que coisa, meio que draconiano. Então, acho que é esse momento não só para debater, mas para surgir ideias. De novo, as ideias elas não vão surgir dos caras que estão lá. Ela não vem de baixo para cima. Quando ela vem de baixo para cima, ela é ditatorial, ela é baseada no cara lá de cima. A ideia tem que nascer daqui. Então, as propostas, elas são realmente muito bem-vindas. Eu fico me perguntando, quando eu estou naqueles meus momentos de pensando aqui sozinho, como é que eu posso me articular, como é que eu posso me ajudar, e aí, de volta da pergunta do Marcelo, como é que eu posso me capacitar, o que eu faço para que eu esteja mais disponível no mercado no sentido de profissional querido ou desejado pelas empresas, mas também de como é que eu posso estar inserido num contexto de profissionais. Vou explicar isso. O que é um contexto de profissionais? Você vai olhar para o Pete, vai ver o Pete sempre como um cara que trabalhou ou no Maracanã ou que trabalha com o Paralímpico. Mas fazer essa correlação ao mundo de profissionais de eventos, quais são as características que ele tem, como é que eu posso selecionar esses caras, como é que eu trabalho com esses caras, quais são as capacidades de cada um. Isso hoje é muito solto. É cada um por si. Você não tem nenhum tipo de nada balizando, você não sabe como é que é. Eu abro o LinkedIn e aparece 300 pessoas lá, gestor esportivo. Né? Não estou dizendo que a pessoa não seja, mas assim, tipo, qual é a característica de um gestor esportivo? Fez um campeonato da escola? Não fez? Então, assim, é muito carente de parâmetros para a gente dizer quem é quem. Para a gente trabalhar como um time, ou para a gente dizer, esse cara agora ganhou a chancela de gestor esportivo. Não estou dizendo que a gente tem que criar nada disso, mas esse ajuntamento... Mas talvez tenha. Maluco... Pete, não, mas talvez tenha. Então, mas esse ajuntamento, por mais maluco que seja, vai aparecer um cara lá atrás, um maluco doidão, que vai levantar o dedo e vai dizer, não, por que a gente não faz isso? Ou por que a gente não faz aquilo? E aí, dessas ideias que a gente vai se organizar. Eu participei, eu fui fundador, eu não contei, eu fui fundador do CREFINHO. CREFINHO era o Conselho de Educação Física de Estudantes. Olha que maluquice. Nasceu de uma conversa de bar. E esse CREFINHO pode não parecer... Hoje até ele tá meio que... Não tenho ideia. Olha a bebida aí de novo, Pete, na tua vida. O bar, cara, tá sempre envolvido comigo. Eu vou morrer de cirrose, eu tô vendo isso. Cara, e essa ideia de estudantes de educação física se reunirem como um conselho de educação física, cara, gerou várias ideias, cursos, não sei o que, a gente ajudou o CREF a se organizar, foi fantástico. E veio de uma ideia maluca. Eu acho que tá aí. A gente pode lançar como um desafio, como uma ideia, que surjam outras pessoas que tragam novas ideias para que a gente possa debater aqui e ver, não, peraí, esse é o caminho que a área de eventos esportivos, a gestão esportiva tem que andar. Porque, cara, se ficar contido num grupo pequeno ou pessoas pensando em separado, a gente não vai andar para frente. A gente vai continuar batendo cabeça e a gente vai continuar sendo escolhidos os caras lá de cima que fazem assim, eu vou querer esse aqui porque esse aqui é mais meu amigo. Aí eu vou querer aquele ali porque aquele ali é mais bonitinho. Aí eu quero aquele ali. Então, a gente vai ter dificuldade de ser selecionado pelas nossas competências e pelas nossas qualidades. É isso. Eu acho que você acabou de decifrar e colocar em palavras brilhantes
o propósito do que a gente está fazendo, Pete. No fundo, é isso que a gente quer. Primeiro, dar voz, oportunidade, mas a essência, e no programa que a gente gravou, o último episódio do Vitrine, quando a gente conversava com a Simone Barreto, ela perguntou por que S8? Events and Sports Hub. O Hub, o conceito de Hub é um agregador de pessoas. Nasceu assim, nasceu em 2016 com esse ideal. Reunir pessoas boas, reunir pessoas competentes. Como você disse, a gente derramou no mercado uma quantidade enorme de profissionais de altíssima qualidade. Como que você seleciona nessa miríade? Tem muito pouca coisa que te ajuda a separar o joio do trigo. Estamos buscando essa solução, mas pode ter certeza que aqui vai ser um espaço para a gente expor essas ideias. Se surgir daqui, eu vou ficar muito feliz. Estamos à disposição para ter esse papo com você. Eu acho que eu posso falar em nome do Rômulo e do Marcelo que um episódio do ESCast discutindo o que fazer, discutindo como ideias para criar esse tipo de representação de gestores esportivos seria um papo enorme. Eu já deixo o espaço aberto e o convite feito para você vir quando quiser, para a gente bater esse papo. Vai ser um prazer. E já aproveito para te agradecer também. Caramba, foi um papo incrível, muito bom. Obrigado, Erinaldo. Eu não vou conseguir te chamar assim de jeito nenhum, Pete. Não tem jeito. Erinaldo Chagas. Não tem jeito. Não, e é pior, é Erinaldo Batista das Chagas. Não é um nome qualquer, é um nome ruim demais. É nome de rico, pô. Nome de rico. Pete, foi um prazer enorme, querido. Muito obrigado mesmo. Tudo O meu. convite está feito. Volte quando quiser. Eu estou à disposição, foi revendo grandes amigos aí, Marcelão, que é um amigo novo agora aí, Marcelo, muito obrigado aí, Rômulo, querido, e você, toda sorte do mundo aí para você aí em Dubai, cuidado, mantenha a quarentena. Cara, eu estou em quarentena, estou em casa, uns projetos novos começando aí, em breve teremos novidades, espero poder ajudar mais ainda a questão do esporte no Brasil. E estou à disposição quando vocês precisarem para chamar, bater papo, é uma das coisas que eu mais gosto. A gente podia fazer depois até uma mesa redonda, botar uma câmera filmando e a gente tomando cerveja, porque aí sim a gente fica solto e começa a contar a história. E aí tem história, né? Bota história nisso. Você não faz ideia de como eu estou desejando esse momento. Estou esperando você Mas voltar. até acontecer, vamos ter certeza que a gente vai gravar pelo menos mais um ESCast. Maravilha, tô dentro. Que o assunto tem cerveja. Fechado, gente. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Pete. Saúde, fique em casa. Para nós, fiquem seguros. Romulão, um prazer inenarrável mais uma vez. Marcelinho, nos vemos na quinta-feira na gravação do próximo episódio do Vitrine. Se você gostou desse episódio e quer curtir mais, quer ouvir os episódios anteriores, não deixa de entrar em www.es8.com.br. Para acessar o vídeo da gravação desse episódio, entra no canal da S8 no YouTube, é só procurar Events and Sports Hub no YouTube. Fica à vontade, foi um prazer estar com vocês. Até o próximo episódio do ESCast. Tchau. Valeu. Valeu. Valeu.